Olá, bom dia, boa tarde para aqueles que nos assistem aqui hoje em mais uma entrevista do Smart City TV. Hoje eu tenho aqui o agrado de ter Gabriela Viale, professora da Universidade Krems, na Áustria, especialista em cidades inteligentes, que vai nos falar um pouco dos projetos que ela está desenvolvendo, muitos deles ligados aqui na América Latina. Aqueles que ainda não conhecem o canal, que estão vindo pela primeira vez, convido aí a fazer a inscrição, deixar comentários, dar o like na entrevista. E, Gabriela, conta um pouquinho de como uma gaúcha foi parar aí na Áustria. Oi, tudo bom? Lorenzo, obrigada pelo convite para participar dessa entrevista no seu canal. Então, eu sou a Gabriela, como o Lorenzo mencionou, eu estudo minha linha de educação, mestrado e doutorado no Brasil, sempre na área de cidades inteligentes e na área de governo eletrônico, que é o domínio que eu estudo, né? E numa das conferências internacionais eu conheci um pessoal, o time aqui da Danube University Krems, na Áustria, e eles estavam começando um projeto na área de cidades inteligentes e me convidaram para participar desse projeto como pesquisadora. Isso fazem 5 anos, agora completou 5 anos, e eu fiquei, né, comecei a me envolver em outros projetos, também na área de cidades inteligentes, e acabei ficando por aqui, mas sempre ainda estudando e voltando a analisar os casos na América Latina. Tenho muitas colaborações com países na América Latina, no Brasil também. Então, todos os meus projetos, de alguma forma, acabam voltando para esse contexto, né, de cidades inteligentes nesses países. Então, tá bom, Gabriela, veja, a gente tem falado de cidades inteligentes já há bastante tempo, a gente se conhece há um bom tempo, temos participado de alguns congressos juntos, e a gente, quando fala de cidade inteligente, normalmente a primeira coisa que vem à mente aí é tecnologia. Vamos colocar dispositivos, equipamentos, IoT, hardware, software, mas existem outros aspectos fundamentais para as cidades inteligentes que são baseados nos recursos financeiros, um deles, e outra na capacidade de gerir e na capacidade de fazer a governança desse processo como um todo. E o que você tem para me contar desse processo de governança? Nós temos conhecimento, nós temos capacidade para isso, o projeto de você chama Capacity. Me conta um pouco como é que é isso. Sim, o conceito de cidade inteligente ele tem evoluído, né, desde muitos anos, como você falou, e no começo estava diretamente relacionado com essa imersão das cidades em usar tecnologias, especialmente tecnologias disruptivas, né, que eu também tenho uma linha de trabalho que foca nessas novas emergentes tecnologias, mas que acabaram sendo muito influenciadas por essas grandes empresas de tecnologia que não entendiam bem as necessidades da cidade e não estavam atendendo essas necessidades locais, essas demandas do cidadão e de contextos específicos. Então, tinha muitas soluções que acabavam sendo replicadas em diferentes cidades, em diferentes cenários, mas que não estavam atendendo aquela necessidade, e principalmente uma falta de capacidade do governo de responder e entender como utilizar essas novas tecnologias para melhorar a gestão da cidade. O termo, a gente ainda pensa também numa outra perspectiva da cidade inteligente, que vai além do smart, que a gente fala que as cidades estavam muito focadas no smart e pouco focadas no conceito de city, da cidade mesmo. Estavam muito focadas na inteligência e não na cidade em si. Então, como a tecnologia deveria ser utilizada, e aqui entra também a questão de governança, para melhorar também a infraestrutura básica das cidades, o que a infraestrutura urbana, então melhorar as rodovias, melhorar o transporte público em si, em termos de infraestrutura física, e utilizar a tecnologia para adicionar, para melhorar esses serviços que são fornecidos para o cidadão, mas não só focar na tecnologia ou em aplicativos individuais e não nessa integração com a infraestrutura existente.
Isso se mostrou um grande desafio agora com a pandemia, né? Com a questão do Covid-19, né? Que basicamente mostrou que as cidades não estavam preparadas para suportar esse tipo de desafio, que foi um desafio global, né? E que acabou afetando as cidades também no nível local. Então, a governança ela é muito importante para envolver os vários stakeholders, as várias partes interessadas, envolver o cidadão no desenvolvimento desses aplicativos, dos serviços que são prestados, da melhoria da condição urbana da cidade, e coordenar tudo isso no que a gente chama de uma governança urbana inteligente e sustentável. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriela. Em relação a esses processos todos, uma coisa que a gente nota é que os governos, né, a estrutura do setor público, ela acaba sendo muito rígida, onde as pessoas têm funções muito bem definidas, até mesmo, às vezes, por lei, né? Só pode fazer aquilo e nada mais além do que aquilo. E se fizer alguma coisa a mais, fica ilegal. Então, como é que fica esse processo de multidisciplinaridade, né, em que as pessoas têm que, muitas vezes, usar chapéu diferente para funções diferentes? Nós estamos preparados para isso? Existe um processo para capacitar essas pessoas? Como é que vocês estão tratando a visão desse assunto? Essa é uma pergunta muito pertinente e esse é o que a gente encontrou como um dos efeitos secundários involuntários ou não medidos da transformação digital, especialmente na América Latina. Os cenários atuais que estão gerando esses novos desafios para o governo, eles estão trazendo ou mostrando uma falta de capacidade do governo, principalmente pela falta dessa definição adequada de funções, responsabilidades, competências e habilidades para cobrir de forma mais eficiente todas essas necessidades e essas novas demandas. Então, definitivamente, ainda existe espaço para melhorar. Acho que não dá para generalizar, muitas cidades têm essa capacidade, mas num dos estudos que a gente fez, a gente identificou como um dos principais desafios na América Latina o que é essa falta de capacidade do governo, especialmente incluindo a falta de recursos humanos, né, qualificados, do know-how interno, de recurso financeiro escassos, especialmente em cidades pequenas, né, para atender essas demandas, esses desafios. Essa estrutura hierárquica que você comentou, que acaba resistindo à mudança, né, e as estruturas regulatórias e jurídicas muito rígidas e complexas. Então, esse foi um dos principais motivadores, eu diria, para a gente começar esse projeto de fortalecer as capacidades de governança para cidades inteligentes e sustentáveis, que vai incluir novos modelos de governança, ou seja, as estruturas organizacionais teriam que se adaptar e definir um novo modelo de governança, definir esses papéis, né, as responsabilidades e como engajar e trazer outras partes interessadas para o processo de tomada de decisão, para o desenho, o design de novos serviços. E isso, na verdade, é incluído como uma das soluções. Então, é uma das formas. Não é que existe isso no momento. A gente também identificou, olhando vários casos na América Latina, mas também na Europa, que ainda existe espaço para melhorar essa transdisciplinaridade, né, de envolver diferentes disciplinas, mas também a interdisciplinaridade, que é envolver diferentes setores, então juntar a academia, as universidades, juntar o governo, as empresas, né, e o cidadão, a sociedade em geral, incluindo ONGs também, e tentar juntar todas essas partes interessadas e colaborar, criar uma rede de colaboração para daí conseguir fortalecer essa capacidade no desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis. Gabriela, o projeto de vocês tem o nome de Capacity, né? Obviamente voltando ao problema de capacity building, né? Que é gerar capacidade nas cidades.
Porque, como você mesmo comentou, uma das grandes barreiras que as cidades têm é justamente a falta de recurso financeiro. Você já não tem recurso financeiro para investir em tecnologia, né? E não existe, talvez, muitas vezes, interesse político em investir em capacitação e treinamento. Como é que a gente resolve esse nó górdio, né? Como é que essa solução chega? O que o projeto de vocês pode trazer para ajudar isso? Sim, exatamente. Para suprir essa demanda, então, a gente viu a necessidade de definir ou de desenvolver novos currículos para atender a diferentes níveis de educação também. Então, a ideia é que o profissional que sai tanto do nível universitário como de mestrado, doutorado, mas também nível de especialização e o mais importante, usando o ambiente digital agora, porque isso também, com a pandemia, nos mostrou que era muito importante. O projeto, na verdade, ficou muito atual com a pandemia, porque a gente está desenvolvendo ferramentas de ensino e aprendizado, utilizando tecnologias para ensinar como para desenvolver essa capacidade de governança para cidades inteligentes e sustentáveis. Então, a gente também está criando uma plataforma de e-learning, de aprendizado eletrônico, com um curso aberto, massivo, em que a gente identificou todas as competências necessárias. A gente criou um time interdisciplinar de universidades, mas também um conteúdo interdisciplinar. Então, a gente está combinando áreas de governança, de tecnologia, de administração, de sistemas de informação, de computação, engenharia, arquitetura. A gente tem também direito, o pessoal na Colômbia é especializado em direito, para trazer todo esse conhecimento, desenvolver uma livraria, uma biblioteca de cursos que estariam disponíveis para qualquer universidade no mundo, mas claro que o nosso contexto está na América Latina, para aplicar esses cursos, esse currículo, para utilizar esse currículo para desenvolver competências para atender essa demanda de cidade inteligente. Tá. Então, é dessa forma que a gente criou esse currículo. E só mais um aspecto, a gente criou isso utilizando também uma metodologia que inclui os diferentes stakeholders. Então, na hora de identificar essas competências, a gente fez workshops em cada uma das cidades envolvidas para entender a demanda local, porque isso seria basicamente uma das principais lacunas na educação, no ensino para cidades inteligentes, é de realmente entender as necessidades locais e utilizar isso para desenvolver essas competências. Tá. Então, deixa agora ser um pouquinho mais prático nessa pergunta com você. Vamos imaginar que eu sou o prefeito de uma cidade média nas montanhas da Colômbia, ou lá no meio do Amazonas peruano, ou quem sabe no interior do Brasil, lá perto de Tocantins, né? Eu, como prefeito, o que eu tenho que fazer para me beneficiar desses recursos que vocês estão colocando aí de maneira online? Que eu imagino vão ser, de certa forma, gratuitos, né? Sim, com certeza. A gente, num primeiro momento, os cursos vão ser ministrados em várias dimensões. Então, realmente, a gente está tentando atender uma demanda de diferentes grupos, né? Lá, como eu disse, lá desde a universidade até os cursos mais especializados. Então, uma das formas é as cidades, os prefeitos, criarem parcerias com as universidades locais e próximas para implementar esses cursos, porque a gente quer que esses cursos sejam aplicados e que tenha parceria com as prefeituras. Porque um dos achados dos nossos workshops é que os cursos, esse conteúdo, a gente quer desenvolver competência, a gente não quer ensinar um conhecimento específico. Até porque se a gente fala de tecnologias emergentes, elas vão mudar. Mas a competência, ela vai, quando você adquire aquela competência, que junta atitude, inclui o conhecimento e outras habilidades, você vai conseguir aplicar, mesmo que as tecnologias mudem e os desafios mudem. Então, a ideia é de criar
uma metodologia que seja baseada em projetos, e para isso a gente precisa da parceria com as prefeituras, porque eles são os nossos casos, né, onde a gente pode aplicar o conteúdo, e também em casos de ensino. Então, além de todo o conteúdo teórico que a gente está disponibilizando de forma gratuita, tem o curso online, então também seria uma forma direta da prefeitura aplicar e convidar, né, as pessoas que trabalham para atender esse curso online, mas também para criar essas parcerias com as universidades e nos permitir criar juntos esses projetos e fazer essa colaboração entre os estudantes das universidades locais e a prefeitura para realmente entender as necessidades locais, desenvolver mais e mais casos de ensino, que esses sim vão ser o nosso principal output, o nosso principal resultado, que é uma livraria de muitos casos que vão atender as necessidades locais de cada cidade. Gabriela, eu tenho já entrevistado aqui outros especialistas, e alguns da Europa principalmente, que têm falado muito que o conceito de Smart City está morto, baseado numa série de evidências, por exemplo, o desinteresse da Google em alguns projetos de cidade inteligente, a saída da IBM desse mercado, a saída da Cisco desse mercado, e, enfim, qual é a tua visão sobre essa eu não diria truque, mas essa mensagem que está começando a circular, que cidade inteligente já passou, já não tem mais nada a ver, nós temos que partir para outras coisas. O que você pensa a respeito disso? Pelo seu exemplo, eu vejo muito essa influência de uma visão de cidade inteligente que foi aquela inicial de grandes empresas, como você mencionou, fazendo provendo soluções que eram muito gerais, né? E que acabavam tendo muitos desafios para cidades, especialmente cidades pequenas. E também um desafio, além do desafio financeiro, o desafio de interoperabilidade, de conectar sistemas que já eram existentes nessas grandes plataformas, envolvendo diferentes dimensões da cidade. E eu imagino que o conceito ele está evoluindo, ele está mudando. Então, esse conceito mais antigo de cidade inteligente, em que foi que foi iniciado pelas essas empresas, eu acho que esse conceito está mudando e está vindo mais uma definição bottom-up, né, que seria de iniciativas da comunidade. Então, eu imagino que seja muito importante para novas iniciativas, não importa como elas são chamadas, está vindo agora o termo de cidade digital não inteligente, né? Ou até a cidade inteligente e sustentável, que é o conceito que a gente aborda, ele vai além da tecnologia. Eu acho que por isso que o conceito não vai morrer, ele vai simplesmente se transformar e vai tentar atender dimensões que acabam sendo muito relevantes e ainda mais importantes que o uso da tecnologia, que seria, no caso da cidade inteligente e sustentável, aquela que rege a relação entre os diferentes stakeholders e que garante um equilíbrio de 3 dimensões da sustentabilidade, que seria o social, o econômico, o ambiental, usando a tecnologia para conectar as diferentes partes da cidade, mas sempre garantindo esse balanço. A gente analisou vários casos no nosso projeto e um exemplo que, na verdade, eu ouvi hoje numa palestra de automação de processos em cidades, processos de governo, e basicamente a automação para benefícios financeiros quando você tem uma criança, um bebê, ele é automatizado em muitos países na Europa. E o que se percebeu é que essa automação ainda não atende a todas as pessoas. Então, existem alguns casos que vão ter um processo mais burocrático, um processo mais manual. E, nesse caso, esses casos específicos são da minoria
que acaba de uma renda mais baixa, por exemplo. Então, na verdade, prover um serviço, uma transformação digital, um serviço que hoje acaba sendo automatizado para beneficiar a sociedade, mas isso aumenta a digital exclusion, a exclusão digital e as inequalities. Então, é muito importante ter um balanço. Não pode melhorar um serviço num aspecto financeiro ou no aspecto econômico ou no aspecto institucional, de forma a automatizar um processo, mas isso está aumentando uma desigualdade social. Então, o termo cidade inteligente sustentável, ele vem para tentar criar um balanço, não que vá se focar sempre em todas as dimensões, mas pode ser enfatizar uma ou outra, mas nunca a iniciativa ela melhora uma dimensão diminuindo uma outra dimensão. Então, também a questão do meio ambiente, né? Quando a gente fala de tecnologias disruptivas, tem muito a questão do impacto no meio ambiente, né? De sensors. Então, acho que tem que garantir esse balanço. Eu acho que por isso o conceito está sendo atualizado, eu diria, mudando. Ok. Não Tá bom. desaparecendo. Gabriela, quando a conversa é boa, o tempo passa, a gente não percebe. Nós estamos um tempão falando aqui, nós estamos chegando no fim do nosso tempo. Eu queria te agradecer o teu tempo, né? Tua entrevista traz pontos fantásticos, informações muito valiosas aí para a comunidade que está no campo tentando implantar essas soluções. Vou te convidar para uma continuação mais para frente, uma continuidade da entrevista mais para frente, tá? E parabéns aí pelo teu trabalho e deixo aí para você se despedir de quem está nos assistindo e peço para quem vê que dê o like na entrevista e que comente. Gabriela, para as suas despedidas. Muito obrigada, Lorenzo. E fiquem atentos, então, aos resultados do projeto Capacity. Então, como o Lorenzo falou, todos vão ser disponibilizados gratuitamente e online. E estamos abertos também à colaboração e casos na América Latina, mas também nos outros países, para atender essa demanda no nível de capacidade do governo para a governança de cidades inteligentes e sustentáveis. Depois a gente vai colocar o link aqui do projeto no texto da entrevista para as pessoas que quiserem entrar. Tá de bom, novo, Gabriela, obrigada, muito obrigado e até a próxima entrevista. Até mais. Até mais.